Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aí para conversar um pouquinho a respeito de legislação ambiental no Brasil. Mais uma vez eu repito para você, essa questão de legislação ambiental ela acaba sendo de uma importância gigantesca, não só no Brasil como no mundo, né? Hoje finalmente aparece ou parece aí que nós tivemos o quê? Chegou um determinado momento da humanidade que parece que ela acabou abrindo os olhos. Se nós não nos preocuparmos com esse meio ambiente, no futuro talvez muito próximo pode vir a acontecer o quê? Pode vir a acontecer que nós tenhamos problemas, né? Então nossa capacidade de intervir nesse ambiente cresceu muito rapidamente, e o homem parece um descontrolado de forma geral enquanto espécie, para ir retirando uma quantidade cada vez maior dessas riquezas, né? Então nós acabamos percebendo que existe, por outro lado, uma reação positiva quanto a isso, né? Não é só um grupo de pessoas que retira de uma forma aí desenfreada. Existem também algumas pessoas que tratam de se preocupar com isso. Existe um conjunto de pessoas que cada vez mais pressiona governos. E esses governos, eles tratam de fazer o quê? Eles tratam de cada vez mais criar legislações ambientais. E nossa preocupação aí é um pouco com essa legislação ambiental hoje no Brasil, no sentido de fazer o quê? Colocar no papel. Determinar também, principalmente, as penas, as multas, de quem não seguir essa legislação aqui. Recentemente no Brasil, como você bem sabe, nós tivemos a aprovação de uma lei que ela é uma lei muito significativa, e digo mais para você. Ela é uma lei assim, talvez até mesmo muito rígida. Eu estou falando do nosso chamado Código Florestal Brasileiro. Esse Código Florestal Brasileiro, ele é uma legislação muito complexa, né? Que ele trata de ter uma quantidade grande de detalhes que não caberia basicamente a gente, detalhe por detalhe, senão eu vou dizer uma coisa para você, isso aqui ia ficar tão chato que você ia me abandonar sozinho e não ia ter paciência para assistir essa aula, né? Mas a gente precisa também perceber, por outro lado, que muitas vezes esse código ambiental aí, ele vem aparecendo nas nossas provinhas, né? E existe uma tendência de aparecer de uma determinada forma, né? Então o que nós encontramos? Quais são as características? Essa questão relacionada à mata ciliar é muito importante. A criação das áreas de proteção ambiental, né? Que seriam justamente algumas áreas aí quase intocáveis no nosso país. E nós acabamos tendo aqui que talvez seja aquela conteúdo, aquela parte dentro do Código Florestal Brasileiro, onde a gente acaba percebendo que ela surge com uma intensidade maior nas mais diferentes provas. Então estou falando de um conjunto muito específico dentro do Brasil, que são essas chamadas unidades de uso sustentável, tá? Então aqui, como você pode ver, existe uma bela imagem aí, lá da Chapada do Araripe, no Ceará, que é uma dessas áreas, tá? Mas o que então seria uma unidade de uso sustentável? Antes, para nós compreendermos o que é uma área de uso sustentável, a gente tem que entender a ideia do que é ser sustentável. Porque hoje em dia a gente acaba percebendo também que existe cada vez uma parcela maior de pessoas que vem se utilizando desse termo sustentabilidade ambiental, e muitas vezes a gente acaba percebendo que não se sabe exatamente em que consiste uma sustentabilidade ambiental, né? Então funciona assim. Quando nós tratamos de perceber a relação do homem com a natureza e como é que isso está tratando de ser teorizado, a gente acaba percebendo assim, que os grupos eles se dividem em dois, né? Existe uma parcela dessas pessoas que reivindicam as questões ambientais aí, que elas são aquelas assim um pouquinho mais radicais. Não pode pôr a mão, né? E tem aquelas que acreditam também que nós não conseguimos viver se nós não pudermos a mão
no meio ambiente, porque da onde é que nós vamos tirar os nossos recursos? O que você tem que tomar um cuidado nessas suas provas que você faz? É que geralmente existe uma percepção errada da palavra sustentabilidade. E essa percepção errada, ela trata de fazer o quê? Relacionar esse conjunto de pessoas com o primeiro grupo, né? Então, sustentabilidade é aquele negócio que aqueles ambientalistas mais xiitas pregam, que está lá o meio ambiente, está lá a planta, está lá o animal, e você não pode colocar a mão nisso, tá? Isso é um grande engano. Quando nós tratamos de falar de sustentabilidade, antes de tudo, nós estamos nos referindo ao quê? A sustentabilidade, ela é um conceito que foi criado dentro da própria ideia de capitalismo, capitalismo sustentável. Então, o que a sustentabilidade prega antes de tudo é que você trate de fazer o quê? Sim, você tem que utilizar o meio ambiente. Só que além disso, nós acabamos percebendo que você tem que utilizar esse meio ambiente, só que de uma forma, digamos assim, um pouquinho mais inteligente. Tá? E se for feito dessa forma, não vai trazer grandes impactos. Vamos pensar aí, né, uma realidade brasileira. Nem estou me referindo necessariamente a essa região. Você pega, por exemplo, a nossa querida Amazônia, que sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nós caímos aonde? Sempre no colo da Amazônia aí, né? O que acaba acontecendo com a Amazônia? A gente sabe que durante muito tempo isso não acabou, mas diminuiu muito. Nós tivemos, por assim dizer, uma exploração da Amazônia que ela beirava quase a insanidade. Durante muito tempo, a Amazônia foi uma grande provedora, uma grande fornecedora de madeira. E não digo mais, não é só para o Brasil. A Amazônia produziu madeira hoje, que está presente aí hoje, nos países desenvolvidos, na América do Norte, na Europa, no Japão. Você tem muito da madeira da Amazônia lá, né? O que acabava acontecendo? Como é que era feita antigamente essa exploração da Amazônia? Era basicamente uma técnica que era conhecida como a técnica do correntão. Os caras pegavam um trator, uma máquina gigantesca. Manja aquela, né, que o trator é maior, que a roda dele é maior que um prédio. Uma aqui. 1 quilômetro depois, outra. E uma corrente gigantesca entre ambas. E eles iam acompanhando com essa corrente e deitando a mata, deitando a floresta. Iam deitando tudo aquilo, certo? O que acabava acontecendo? Depois que deitou tudo aquilo, entravam as pessoas lá com motosserra, com os outros tratores. O que nós vamos fazer? Vamos escolher só aquela madeira que aqui está, que é a madeira que tem grande qualidade. Por exemplo, o mogno da vida, né? E eles escolhiam essa madeira, iam retirando, 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 e seguiam o processo deixando a mata tombada para trás. Você imaginou o impacto ambiental que isso traz? Uma coisa assustadora, uma coisa gigantesca, né? Então, isso de sustentabilidade não tem nada. Isso é reprovável por qualquer um. Hoje em dia, quando a gente fala, e na própria Amazônia nós temos grande quantidade dessas unidades de uso sustentável, essa ideia de unidade de uso sustentável, ela está trazendo exatamente isso para nós. Você pode fazer a exploração dessa madeira aí na Amazônia, né? Mas só que a exploração dessa madeira na Amazônia, ela tem que ser feita de uma forma, digamos assim, um pouquinho mais inteligente. O que é que eu quero dizer para você? Vai lá para fazer de forma sustentável é o seguinte: entra na floresta e escolhe uma determinada árvore. Geralmente é aquela mais velha, né, que ela não está crescendo, ela já está tirando uma quantidade menor de carbono da atmosfera. Essa aqui que eu vou cortar. Retira só aquela, né? E planta outra da mesma espécie no lugar. Então, a ideia da sustentabilidade, ela vai passar necessariamente por isso. Que nós tratemos de utilizar nos dias de hoje, mas que ela continue disponível para gerações futuras, que isso não venha a desaparecer. Então, quando nós falamos nessa chamada unidade de uso sustentável, é isso. Se você pegar, por exemplo, a tal da Chapada do Araripe aí, ela vai se encaixar nessa modalidade.
nessa modalidade de uso sustentável. Então você pode ter certeza absoluta, e nós conseguimos perceber que inclusive essa região, ela é uma região ocupada. As pessoas podem fazer a exploração dessa região, desde que seja o quê? Uma exploração sustentável, não tem problema nenhum. Mais uma vez voltando à Amazônia, coitada da Amazônia, né? Você pega, por exemplo, as atividades extrativistas da Amazônia, não precisa ser necessariamente a madeira ou látex, né? Todo mundo já viu aquela imagem do seringueiro, né? Retirando o látex aí. Aquela é uma ideia, uma atividade que historicamente ela é uma atividade muito sustentável. Você retira apenas e exclusivamente o látex necessário. Porque sabe muito bem esse nativo, desde muito antes do conceito de sustentabilidade aparecer, que se ele não faz dessa forma, né, que se ele não preserva aquela árvore viva, no futuro vai acabar acontecendo o quê? Ele não vai ter mais esse látex. Então nessas unidades de uso sustentável pode fazer tudo isso, pode fazer a pesquisa, pode fazer o ecoturismo, que é uma atividade que cresce muito, mas sem ter um impacto muito grande aí. Agora voltando lá para o tema principal da nossa área, né, da nossa aula, quando nós falamos nessas unidades de uso sustentável aí, elas existem um pouquinho superior em quantidade a 2.000 no Brasil, né? Então você tem que são áreas de proteção ambiental, né? O segundo grupo aí que se encaixa chamada de área de relevante interesse ecológico, a presença de florestas nacionais, estaduais, municipais, as reservas de desenvolvimento sustentável, as reservas extrativistas, como acabei de falar do látex, e também acaba acontecendo aqui que hoje é possível a criação das chamadas reservas particulares do patrimônio nacional. Então essas reservas particulares do patrimônio aí, elas são reservas que daí o Estado, por assim dizer, outorga a fiscalização, o uso, a preservação a particulares, não é uma responsabilidade direta dele. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.